Ele começou no teatro, foi para Hollywood e agora voou para a Metrópolis. Nesse vídeo você vai saber mais sobre tudo isso e sobre ele, conferindo 10 curiosidades sobre o ator David Corenswet, o novo Superman. Então, vamos nessa! I'm not messing around, I'm doing important stuff. Fala pessoal, eu sou o Pedro e David Packard Corenswet, sim, é Corenswet, não Corenswet. Hi, I'm David Corenswet. Nasceu no dia 8 de julho de 1993, tendo atualmente 32 anos de idade. Ele é de Filadélfia, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e tem 1,93 m de altura. Eu sei que ele e o Rachel combinam muito, tem muita química em tela, tem muita química fora dela, mas na verdade eles não passam de bons amigos. O David é casado com a atriz Julia Bass-Warner. Os dois se conheceram ainda quando eram jovens, começaram a namorar ali em um programa de atuação, foram aos poucos tendo um relacionamento sólido e se casaram em 2023. Na mesma época que ele estava ali gravando o Superman, os dois tiveram uma filhinha. Ele até disse em uma entrevista que a sua esposa e a sua filha foram visitá-lo no set e que ele tem uma foto muito fofa dele vestido como Superman e segurando a sua filha vestida de Supergirl. O David mantém sua vida pessoal muito mais privada e muito mais reservada. Quase não tem fotos dele com a sua esposa, não tem fotos dele com a sua filha, ainda mais porque a sua filha ainda é uma bebê, sabe? Mas eu vi várias entrevistas do David pra montar aqui esse vídeo e ele sempre faz questão de falar sobre a sua esposa, o quão a sua esposa é importante pra ele, o quão a sua esposa o ajuda, o quão a sua esposa o ajudou a se preparar pra ser o Superman. E parece que o David estava destinado a ser ator desde o começo, porque o seu pai, o John Corenswet, já foi ator por um tempo, chegou a fazer algumas peças em Nova York, mas depois migrou pra ser advogado. E muito inspirado no seu pai, ele também virou um ator. E o seu avô materno, o Edward Packard, escreveu mais de 50 volumes de música para uma série de livros chamada Escolha Sua Própria Aventura. Quando ele estava crescendo, ele contou que seus pais não deixavam assistir muita televisão, mas no intervalo de tempo que ele chegava da escola até os seus pais chegarem em casa, aí, meus amigos, ele fazia festa. Ele contou que assistia muito Smallville, então quando ele chegava da escola, ele almoçava e via vários episódios de Smallville até os seus pais chegarem. Ele também cresceu sendo um grande fã de Star Wars. Ele comentou em várias entrevistas que um dos seus maiores sonhos aqui na atuação é um dia conseguir ser um Jedi aqui nos cinemas. Ele cresceu sendo muito fã também de Indiana Jones e o seu alarme é a música do Indiana Jones, cresceu vendo musicais e vários filmes em preto e branco e também cresceu vendo os filmes do Homem-Aranha do Tobey Maguire, até contando que se esperava muito nele quando era criança, porque ele era aquele nerd mais isolado, mais magrinho, que sofria bullying, mas aí acontece alguma coisa que muda tudo, e no caso do David foi a atuação. Ele começou a atuar com cerca de 9 anos, ele entrou para o programa de atuação, fez a sua primeira peça, gostou, continuou atuando, foi pegando cada vez mais o gosto pela atuação, também fazia alguns comerciais para ganhar uma graninha, chegou aí para a Universidade da Filadélfia para estudar atuação por um ano, mas acabou trancando o curso para se mudar para Nova York e estudar na Juilliard, que é uma das melhores escolas de atuação de todo o mundo. E também, ele sempre fala da Juilliard em várias entrevistas, de como a Juilliard o preparou não só para atuação, mas para a vida como um todo, como preparou para fazer, por exemplo, as cenas de voo, as cenas de monólogo, e ele se formou em 2016. Nesse meio tempo, ele chegou a aparecer em Moe and Jerry Rather, Affair of State e The Politician, do Ryan Murphy. The Politician foi a maior oportunidade da sua carreira até então. Ele contou que quando foi escalado, ele seria apenas um ator convidado, mas aí nas vésperas de começar a gravar, ele foi promovido e agora virou ator regular. Então ele se mudou para Los Angeles e passou um bom tempo lá, disponível só para a série. Se o Ryan Murphy quisesse, era só ligar para ele e ele ia lá gravar as suas cenas. E ao todo, ele apareceu em 11 episódios. Logo após The Politician, ele já estava negociando para aparecer em Hollywood, que seria a próxima série do Ryan Murphy. Então, como ele tinha acabado de ser um ator regular em uma série famosa e estava com uma outra série aí no horizonte, ele aproveitou o intervalo de tempo para voltar para Filadélfia e ficar 6 meses cuidando do seu pai antes dele
falecer por conta do câncer. Ele reconhece que teve uma das maiores sortes que uma pessoa pode ter na vida. Ele passou os últimos momentos do seu pai ali com ele, pôde falar tudo o que sentia, tudo o que pensava, pôde compartilhar novos momentos felizes, ter boas conversas e esteve lá quando seu pai mais precisou. Após os 6 meses e após o falecimento do seu pai, ele voltou para Hollywood e focou 100% na sua carreira como ator. Ele fez Hollywood, We Want the City, Pearl, The Greatest Hits, Lady in the Lake e também Twisters. Vale a pena dizer que nesse meio tempo, ele até foi cogitado e fez teste para ser o Adam Warlock lá em Guardiões da Galáxia Volume 3, mas acabou perdendo para Will Poulter. Nesse meio tempo também, ele deu uma entrevista para Entertainment Weekly em 2019 e comentou que tem 2 sonhos em Hollywood: ser um Jedi lá em Star Wars e também ser o Superman. E logo quando ele estava começando a fazer Twisters, apareceu o Azulão. Quando foi confirmado que o Superman sofreria um reboot, o David foi um dos fancasts mais queridos da galera. E mesmo não sendo por isso, o David estava na lista de pessoas que deveriam fazer um teste para ser o novo Superman. Ele contou que maratonou todos os filmes do Superman para entender melhor como o personagem era representado no cinema e ter uma direção de como fazer o self-tape, além também de ler vários quadrinhos que seriam inspirações para o filme, como o All-Star Superman. Mas ao fazer isso, ele teve uma ideia muito concreta do que é o personagem e do que o personagem representa. Então, junto com a sua audição, ele enviou uma carta contando tudo isso e contando a sua visão sobre o Superman. Detalhe, ninguém pediu para ele fazer isso, ele só tinha que mandar o seu teste. Mas como ele estudou muito e entendeu muito bem sobre o que é ser Superman, ele aproveitou e mandou essa carta comentando a sua visão sobre o Azulão, sabe? E assim, o James Gunn, pelo menos no que eu vi, não fez nenhuma menção sobre essa carta, sobre o que ele achou da carta, sobre se ele leu, mas eu acredito que o David tenha enviado uma carta a mais, um bônus pra galera da DC, eu acho que deu alguns pontinhos a mais pra ajudar ele a passar de fase. Ele e a sua esposa fizeram uma versão diferente da cena que a Lois entrevista o Superman. Ele, claro, foi o Superman e a sua esposa foi a Lois Lane. O James Gunn gostou do vídeo e chamou ele para os testes presenciais. Então o David ficou num vai e vem. Num dia ele estava em Oklahoma gravando Twisters com a galera e no outro dia foi para Los Angeles fazer os testes para ser Superman. Até que no final, depois de muita ralação, deu tudo certo. No meio das gravações de Twisters, ele foi escolhido para ser o novo Superman. Quando o James Gunn ligou para contar a notícia pro David, ele falou: olha, você tem 1 hora para contar sobre isso em primeira mão para as pessoas que você mais gosta, porque em 1 hora a Warner vai lançar um comunicado e aí vai todo mundo saber. O David contou que primeiro, claro, ele falou com a sua esposa, depois com seus melhores amigos e por último, antes de sair a notícia, ele ligou para o seu professor de atuação, para o primeiro professor que realmente acreditou nele e no seu potencial. Tem mais coisa para comentar sobre esse processo de teste, sobre atores que fizeram teste junto com ele, sobre o traje especial que ele estava vestindo e tudo isso eu vou comentar nesse domingo, meio-dia, no vídeo especial de curiosidades sobre o Superman. Então, para você não perder, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho. E pô, se você tá curtindo aqui esse vídeo, cara, deixa um like, deu muito trabalho, eu estudei muito, vi muito vídeo sobre o David e eu espero que você esteja gostando. Antes do James Gunn desligar a ligação e depois de contar que ele seria o novo Superman, o James Gunn foi sincero, ele falou: olha só, David, tu tá bem, tá bonito, mas eu quero que tu contrate um personal, vá pra academia e fique gigante. Na época, o David disse que ele estava pesando 95 libras, que dá mais ou menos uns 88 quilos. E no auge da sua preparação para ser o Superman, ele chegou a pesar 238 libras, que dá mais ou menos 108 quilos. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 1,88m e eu tô pesando 88 quilos. Então imagina eu com 20 quilos a mais e também 5 centímetros a mais, sabe? O cara ficou gigante. Agora vem a parte que eu acho mais interessante aqui pra esse vídeo. Eu pude conversar com o David sobre isso quando ele veio pro Brasil no Fun Event que rolou no Rio de Janeiro. Na nossa entrevista, ele foi nota 1000, foi muito simpático. A entrevista completa tá lá no meu Instagram, passa lá pra dar uma olhada. Como ele era magro e tinha que ficar grande, ele fez o famoso bulking, que é quando você come muito para ganhar mais massa e também mais músculos. Ele comia mais ou menos 4.500 a 5.000 calorias por dia e treinava 5 a 6 vezes por semana, fazendo um treino progressivo de carga e pegando o mais pesado possível. Ele me contou que a dieta foi a pior parte porque ele comia muito. Ao todo ele comia 6 refeições por dia. E ter que comer um pratão de comida, mesmo estando de barriga cheia,
cara, não foi nada fácil e de longe foi a parte mais difícil da sua preparação. A parte mais legal foi o treino. Ele treinava por 2 horas e meia por dia, às vezes até treinava sozinho no FaceTime com seu personal, já que o personal não podia estar lá todo dia, e disse que estar ali sozinho e dando o seu melhor foi a primeira vez que ele teve uma conexão com o Superman, porque o Superman tá ali sempre tentando dar o seu melhor, mas ao mesmo tempo ele se sente sozinho por ser diferente do restante das pessoas. Então foi aí que ele percebeu que, olha, eu tô preparado para ser o Superman. No seu auge, ele chegou a pesar 238 libras, que dá 108 quilos. Mas quando ele começou a gravar o filme em si, chegou na hora do set, gravar, mão na massa, ele tava pesando 228 libras, que dá mais ou menos uns 103 quilos. Pra vocês terem uma ideia, o cara ficou tão grande que ele nem cabia no traje quando começou a gravar o filme. A história é a seguinte, a produção deu pra ele 4 meses para se preparar e para ficar grande. E nesses 4 meses que ele treinava, eles iam lá fazendo o traje, ajustando tudo, preparando tudo. Mas aí, quando o David voltou 4 meses depois, com basicamente 20 quilos a mais, ele, claro, não cabia mais no traje. Então, de última hora, a produção teve que refazer o traje, adaptar muita coisa, e aí sim, deu tudo certo. E nesse processo de ganhar 18 quilos em 4 meses, ele contou que fez tudo isso de forma natural. Não tomou nenhum anabolizante, não tomou bomba, não tomou testosterona a mais para dar um tchan. Não, ele fez tudo isso de forma natural. Ele disse que esses 18 quilos foi uma mistura de músculos, retenção de líquido e gordura. Ele fez isso sem anabolizantes e sem se matar. Ele treinava por 2 horas e meia, voltava para casa, comia, dormia por 2 horas, acordava, seguia o dia e depois dormia por mais de 9 horas. Então, por 4 meses, ele basicamente só treinava, comia, dormia e estudava. E mesmo estando 100% preparado para ser o Superman, ele comentou que deslocou o ombro durante as gravações. Ele não comentou detalhes, não contou como aconteceu, só contou que ele deslocou o ombro, todo mundo ficou em pânico, parou, levou ele para o hospital e aí sim ele colocou o ombro de volta. Caso ele conte mais detalhes e explique um pouco mais sobre tudo isso, eu comento nos próximos vídeos, então fiquem ligados. E como a gente viu, o David é um Superman muito mais próximo do Superman do Christopher Reeve. E por incrível que pareça, ele e o Christopher Reeve se parecem muito. Por exemplo, os dois têm a mesma altura, ambos se formaram na Juilliard, mesma escola, né, de atuação. Ambos se tornaram pais no mesmo período ali que eles estavam fazendo e sendo Superman. E um pouco antes das gravações começarem, ele e todo o elenco se reuniram para assistir o documentário sobre Christopher Reeve que está disponível na Max. E que foi um momento muito especial, foi realmente um aquecimento para as gravações. E se você não viu o documentário, cara, fica a dica, esse é um documentário muito lindo. Quando perguntaram o que o Superman significa para ele, o David disse: "Eu toparia ser o Superman pro resto da minha vida, mesmo sabendo que esse seria o único trabalho que eu faria." E essa resposta já diz tudo. O lado bom é que esse não vai ser o caso. Segundo o IMDb, ele tá confirmado na série The Answers e também no filme Mystery Relevant, ambos que vão começar a ser gravados muito em breve, e é por isso que ele raspou a cabeça. E também de duas uma, né? O James Gunn contou que já sabe quando ele vai voltar como Superman. Então é aquela, ou ele pode aparecer na segunda temporada de Pacificador, já que já vai ter o Guy Gardner e a Mulher Gavião, ou também ele pode aparecer no filme da Supergirl, até para retribuir o favor, sabe? Então a porta, né, tá aberta, vamos ver. Tem muito mais ainda pra gente conversar sobre o Superman, vai ter vídeo de curiosidades, vai ter vídeo de curiosidades só sobre a Rachel Brosnahan, que também é casada, vai ter sobre o Nicholas Hoult, vai ter vídeo de detalhes, vai ter vídeo sobre o James Gunn, se vocês tiverem interesse. Então, enquanto eu coloco a mão na massa, aqui eu comento mais sobre o que eu achei de Superman, comentando com spoilers, fazendo o famoso final explicado, comentando tudo, explicando aquele final que parece aquela personagem. Então clica aqui que eu tô te esperando.